A graça e paz, meus irmãos da Igreja Batista Central de Taguatinga. Estamos iniciando mais uma aula neste domingo especial. Estamos em campanha no mês da família, onde estamos na campanha juntamente com a Junta de Missões Nacionais, Jesus Transforma a Minha Família. E como foi convocado, né, pela igreja, nós estamos em oração nesse dia e em jejum. O Ministério de Família está conclamando todo o povo de Deus, toda a igreja de Cristo Jesus, todos os irmãos da Igreja Batista Central de Taguatinga. Estamos juntos nessa campanha e todos os domingos, dia 3 hoje, 10, 17, 24 e 31, nós estaremos em jejum e oração. Começaremos sempre no sábado, às 18 horas, e terminaremos no domingo, às 18 horas. Aqueles que puderem, por favor, façam 24 horas. Aqueles que não conseguem, mas pelo menos façam um período, 6 horas, 12 horas. O importante é que todos os membros da Igreja Batista Central de Taguatinga estejam juntos nessa tarefa, pois o Brasil está precisando muito da sua igreja nesses dias. O mundo está em crise, a pandemia está aí, Deus está disciplinando o seu povo e nós precisamos estar juntos como igreja de Jesus, trabalhando em prol do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida. Então vamos à nossa aula. Hoje nós estaremos estudando a lição número 11, causas e consequências do divórcio. Para tanto, eu gostaria de ler o texto que se encontra em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, abra sua Bíblia, nós vamos estar lendo em Mateus a partir do verso 3, que diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outras, comete adultério. E o que casa com a repudiada comete adultério. E também nós temos o texto-chave que se encontra em Mateus capítulo 15, verso 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, esses são os textos, o texto básico de Mateus 19 que nós lemos, e o texto-chave de Mateus, capítulo 15, verso 11. Então, meus queridos irmãos, ao estudarmos essa lição, você terá condições de compreender algumas causas comuns de divórcio e quais são as consequências. Então, são dois pontos que nós vamos estar estudando nesta manhã de domingo, sobre as causas e as consequências do divórcio. Então, certamente quero dizer para você que o divórcio nunca começa no momento que se assina os papéis da separação. Ele não começa neste momento, né? Ele dá sinais no decorrer da história do casamento, os dias vão passando e as pessoas vão dando sinais, o cônjuge vai dando sinal um para o outro. E muitas vezes, quando acontece, dá o dia de se encontrar diante do juiz, né, para assinar os papéis da separação, não começa ali. O divórcio, as causas que levam o casal
a separar, às vezes passam despercebidas no dia a dia. As atitudes corriqueiras, os hábitos diferentes, diferenças de opiniões levam às atitudes mais sérias e ao desentendimento que não se resolve. E como diz o ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado é verdadeiro e por isso nós sabemos que quando a pessoa se divorcia é porque alguns sinais foram dados e ela não percebeu isso. Aí quando ela abriu os olhos, o estrago já está muito grande, as dificuldades já são imensas e as pessoas não conseguem mais viver casadas. Então, ao estudar essa lição, afine sua percepção de como ajudar casais que correm o risco de trilhar um caminho perigoso cujo fim não é desejável. Então, aproveite nesse tempo para avaliar a própria vida e ver como evitar conflitos desnecessários e desgastes em seu próprio casamento. Então, meu querido irmão, você que está na nossa escola, nossa classe de famílias, estamos estudando essa lição de hoje, causas e consequências do divórcio. Então, quais são as causas, principais causas que acontece o divórcio? Nós lemos o texto das Escrituras, quando o Senhor Jesus Cristo, eles repudiaram, eles perguntaram, então por quê? Por causa, responderam-lhe Jesus, replicaram, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar sua esposa? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, entretanto não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Então, essa é a mensagem do Senhor. Então, as causas principais do divórcio. Primeira causa é adultério. Segunda causa, o dinheiro. Outra causa, outras causas comuns e principalmente também dureza de coração. As principais do adultério, dinheiro e dureza de coração. Então, nós temos que estar bem conscientes disto, para que você não venha se divorciar, para que você possa viver uma vida comum do lar, experimentando a misericórdia, a graça de Deus. Nesse tempo tão difícil de viver, vivemos numa sociedade pós-moderna que nos ensina, que tenta trazer uma mensagem para a sociedade que você tem o direito de ser feliz. Que você tem que ser feliz. Se você não está feliz no casamento, se você não é feliz com a sua esposa, se você não é feliz com o seu marido, então você tem o direito de se divorciar. Então essa desconstrução da sociedade, a mídia, a mensagem dessa cultura de hoje, para desconstruir a família, mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então Jesus Cristo, ao identificar a origem dos problemas enfrentados pela humanidade, não se concentrou no que é externo, mas na real fonte das causas que levam para o abismo, para o problema do casamento. Então, Mateus 15, verso 11, ele vai dizer, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. E os versículos 17 a 20 vai dizer também, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Esta é a mensagem de Jesus. Então ele diz que não é o que entra pela boca
que contamina o homem, mas é o que sai da boca, o que está no seu coração. Então, a Bíblia fala de coração. A palavra coração também é aplicada à alma, à nossa mente, o nosso espírito, aos desejos, à vontade. Então, ela se refere ao ser interior, a tudo o que nos mostra fazer e a querer algo. Logo, também, o desejo pelo divórcio tem as suas raízes no nosso próprio coração. Não está vivendo bem, tem desejos que é alimentado no seu coração e você fica falando isso. Então, o que contamina um homem não é o que entra, mas o que sai, é o que está no seu coração. E muitas vezes o adultério é uma das coisas que está no coração do cônjuge, no coração do marido e também no coração da mulher. Então, de acordo com os resultados de uma pesquisa feita pela revista Veja, né, ela diz que a Daniela Pinheiro, ela diz, traição e culpa são uma das coisas que causam o problema de divórcio. Traição e culpa, 60% dos homens já foram infiéis. De acordo com a pesquisa, os principais motivos são atração, problemas no casamento e circunstâncias. De acordo com a mesma pesquisa, 47% das mulheres também já foram infiéis. Os principais motivos por elas citados são insatisfação com o cônjuge, vontade de experimentar outro parceiro, falta de amor e atração. Nessa mesma pesquisa, ela diz, 59% dos homens disseram que sentiam vontade de serem fiéis pela insatisfação no relacionamento, atração e instinto sexual. Das mulheres entrevistadas, 55% disseram que sentiu a mesma vontade pela atração, insatisfação no casamento e raiva. A conclusão tirada dessa pesquisa foi que homem trai por razões ligadas à sexualidade, as mulheres por motivos ligados ao casamento e também por vingança. Então, as traições costumam ocorrer nos 4 primeiros anos de união. A maioria dos homens e mulheres deseja ter relacionamento extraconjugal, porque isso é uma influência muito marcante dessa cultura pós-moderna que insiste em dizer para mim e para você que o importante é você ser feliz, você tem direito de ser feliz, e se você não está feliz nesse casamento, então você tem que acabar com esse casamento e ser feliz. Então, aí vem o adultério. Então, por isso que o Senhor Jesus, nós vemos o índice que acontece de muitos casamentos, até mesmo entre os cristãos. Quantos líderes hoje estão separados? Quantos pastores, quantos pastores que viviam uma vida no ministério, fazendo um bom trabalho, hoje estão fora do ministério por causa do adultério, que ele mesmo cometeu. Então, no Antigo Testamento, a palavra adultério e suas derivadas ocorrem 34 vezes, né? E no Novo Testamento a palavra aparece aproximadamente 27 vezes. Então, a primeira vez em Mateus capítulo 5, versículo 27 a 28, quando o sermão de Jesus, ele fala sobre o adultério. Vamos ler esse texto, que é importante nós lermos, que diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 27, que diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, meus amados irmãos, Malaquias vai dizer também a mesma coisa para nós, em uma palavra muito enfática, dizendo: portanto, cuidai de vós mesmos, que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Malaquias capítulo 2, versículo 15. Meus irmãos, o irmão Luiz, na aula passada, ele mostrou o divórcio à luz da Bíblia.
E nós, como cristãos que conhecemos as Escrituras, a palavra de Deus, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, quando ele fala os deveres domésticos, e ele diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E o apóstolo Paulo diz também que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos como ao Senhor. Não tem texto mais esclarecedor, não tem texto mais impactante quando a Bíblia fala sobre casamento do que esse texto. Porque esse é o alvo maior de um cristão, é de amar a sua esposa, até que a morte o separe. O que Deus uniu, diz o Senhor Jesus, não separe o homem. Então nós temos que ter esse objetivo em mente. Então, o adultério, a infidelidade conjugal, nós temos que orar, colocar diante do Senhor. Porque nós temos uma coisa muito melhor, que é Cristo Jesus, o Senhor. E nós sabemos que tem muitas consequências quando nós somos infiéis. A graça de Deus, meus queridos irmãos, não nos isenta das consequências do pecado. Quando Davi pecou, quando Davi adulterou, o profeta Natã o repreendeu, e quando ele reconhece o seu erro, ele se prostra diante de Deus e pede perdão. Deus o perdoou. Mas Natã disse para ele, mas a espada jamais passará da sua casa. A espada do Senhor, Deus estará julgando. E você vê as consequências que teve desse seu pecado. Olha a história da família de Davi. Olha as dificuldades que ele enfrentou. A espada jamais se apartará da sua casa. Essa é a mensagem que o Senhor falou através do profeta Natã. Você vê, um dos momentos mais difíceis de Davi foi a morte do seu filho Absalão. Quando ele chora pelo seu filho Absalão, que teve um problema de relacionamentos, e quando ele morreu, ele pôde expressar o seu amor, que ele não conseguia expressar quando ele estava vivo. Então, nós sabemos disso. Então, um dos problemas das causas do divórcio que acontece nas igrejas nos dias de hoje, no mundo, é o problema do adultério. O segundo problema é dinheiro. Conforme estatísticas, a segunda maior causa de divórcio são as finanças. É comum atualmente as pessoas comprarem coisas que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas das quais nem mesmo gostam. Entretanto, Jesus disse, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Se o dinheiro fosse a solução para que não houvesse divórcio, você vê que na classe média, alta, o índice é muito alarmante também, o índice de divórcio. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 12 sobre um homem que ele adquiriu muitos bens, né? Naquele ano ele produziu muito, e ele disse para si mesmo, para sua própria alma, a alma tem depósitos muitos bens, come, bebe e folga, você não precisa fazer mais nada, tudo já está suprido. E o Senhor Jesus diz nessa parábola de Lucas 12, louco, hoje pedirão a tua alma o que tu tens preparado, para quem será? Então o dinheiro também é uma das causas que causa muita instabilidade. Então nós precisamos pedir a Deus que sejamos bons mordomos. E uma das coisas importantes para que nós possamos ter uma vida saudável, financeira, a coisa mais importante também é nós sermos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. O crente que é dizimista fiel, que é um bom mordomo fiel, ele passa por provações, ele tem dificuldades financeiras sim, passa por muitas lutas, mas Deus o sustenta em todos os momentos.
E ele vai ver a estabilidade na sua própria casa. Então, meus queridos irmãos, nós temos que pensar nisso. O desejo que pessoas têm de possuir bens para que se sintam realizadas tem gerado grandes problemas financeiros expressivos, o que pode levar à crise no casamento e ao divórcio. Nós temos que saber ser sábios com a nossa vida financeira. Muitas vezes gastar naquilo que não é preciso, gastar naquilo que não é pão. Então nós temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria para gerenciar bem a nossa vida financeira. E outra causa do divórcio, temos causas comuns também, incompatibilidade de gênio, no caso arrogância, egoísmo, ingerência dos pais, muitas vezes um dos cônjuges casa, mas aí tem interferência dos pais, né? Normalmente ocorre quando um dos cônjuges não está disposto a preservar a privacidade no relacionamento conjugal. Muitas vezes, fim dos sonhos em comum, os sonhos que se alimentaram e não se concretizaram, quando cada cônjuge começa a ter sonhos individualizados sobre o futuro e não se dispõe a compartilhá-los com o outro, com o marido, com a esposa. Então, isso causa também ruptura no casamento, pode causar também divórcio. Necessidades emocionais não satisfeitas, não demonstrar amor e admiração por levar o cônjuge a sentir depreciado. Então, esses momentos corriqueiros, né? Um gênio, pessoa geniosa, pessoa arrogante, pessoa egoísta, né? Uma pessoa muito que não tem comunicação dentro de casa com a esposa. Então, os sonhos não são compartilhados com o cônjuge. Então, nós precisamos pensar nisso. E também uma coisa muito importante, que o Senhor Jesus também fala, né, que causa também divórcio. Jesus, ao ser questionado pelos fariseus acerca da causa do divórcio, ele disse: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, uma causa também muito forte do divórcio nos dias de hoje é a dureza de coração. A dureza de coração é o não querer dar ouvido à palavra de Deus. É ser desobediente das Escrituras. Ser duro de coração indica uma indisposição em obedecer a Deus, Criador do casamento, quanto a amar o cônjuge como ele quer, como ele requer e ordena. É como eu disse, quando o apóstolo Paulo escreve a sua epístola, a sua carta aos Efésios, no capítulo 5 dessa maravilhosa carta, fantástica carta do apóstolo Paulo, que ele está falando para a sua igreja, ele vai dizer nos versículos 22 a 25 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa e a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros uns dos outros. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Olha que texto maravilhoso das Escrituras, meus irmãos. Que coisa bela! Se nós praticarmos Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, quando Paulo fala, ele interpreta aqui a vida conjugal.
onde todos os cônjuges começam a vivenciar os seus deveres domésticos, cada um vivenciando os seus deveres, o propósito de Deus para o casamento, a minha missão do meu casamento, como marido, como esposa, nós vamos ver que esse casamento vai ficar sólido. Mesmo vivendo num mundo difícil de viver, mesmo passando por dificuldade neste mundo, sabe por quê? Porque esse casamento está alicerçado em Cristo. O seu coração não está duro, o seu coração está maleável. Por que que há divórcio? Por causa da dureza do coração. Mas que nós que amamos o Evangelho, que nós amamos a Jesus Cristo, e que sabemos que é a vontade de Deus para o nosso casamento, então nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Não com o nosso coração duro, mas com o nosso coração aberto para que o Senhor possa tratar a nossa vida. E nós vamos colher maravilhosos frutos, vamos ser muito abençoados, porque o casamento, meus irmãos, eu estou casado com a minha esposa há 36 anos, num relacionamento de namoro, noivado e casamento. Já esse ano, para a glória de Deus, nós vamos fazer agora em setembro 40 anos. Isso é misericórdia de Deus. Eu era uma adolescente quando eu comecei a namorar a Rosângela. Hoje eu estou com 57 anos, para a glória do Senhor Jesus. Então, nesse período de 36 anos de vida conjugal, quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas difíceis que nós passamos juntos. E como que nós conseguimos vencer tudo isso? Porque nós olhamos para as Escrituras, olhamos para os deveres domésticos, eu como marido, como pai, como esposo, o meu dever como sacerdote do meu lar, ela como esposa. Então, nós vivenciando as Escrituras, então nós conseguimos passar por todas essas dificuldades, porque nosso coração está cativo à palavra do Senhor. Então, um coração duro, isso gera conflitos que vai ter a consequência de um divórcio. Então, meus queridos, o fato de o casal entrar em discórdia e encaminhar um relacionamento para uma separação pode ser resultado da desobediência instalada no coração. Nenhum casamento resiste quando essa dureza de coração se instala. É isso aí, são as causas principais que eu gostaria de destacar para vocês, que é o problema de adultério, infidelidade conjugal, dinheiro e principalmente aqui também dureza de coração. Essas são as causas, que quando você não resiste, quando o casamento não resiste, aí o casamento acaba, a carta de separação, o divórcio, cada um fica para o seu lado, são as causas. Mas e as consequências? As pessoas precisam pensar nas consequências de um divórcio. E muitas vezes ele se torna muito caro. Quais são as consequências do divórcio? Uma situação de divórcio traz desconforto e marcas para o casal e para aqueles que convivem com ele. Algumas das situações a seguir, nós vamos falar agora, são enfrentadas por famílias que passaram pelo processo de separação. Primeiro, no casal, as consequências para o casal, consequências para o filho, consequências na sociedade e consequências também até na igreja. Infelizmente, o número de pessoas divorciadas nas nossas igrejas tem aumentado assustadoramente. Então, as consequências, primeiramente no casal. Qual é a consequência quando você se separa da sua esposa? Quando você se divorcia da sua esposa. O casal quebra a aliança feita diante de Deus. Quando Deus diz, devemos ser fiel até a morte, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Então, primeira consequência, a quebra da aliança feita diante de Deus.
Outra consequência, o casal se envolve com ofensas que produzem muitas amarguras. Na maioria das vezes, o casal enfrenta crises financeiras durante e depois do processo de divórcio. Por ter sonhos de vida interrompidos, muitas vezes, pelo menos uma das partes passa por depressão. Muitas vezes a pessoa injustiçada passa por depressão. Isso são as consequências que acontecem quando existe um divórcio. Consequência no casal. Então a pior delas, que pelo menos uma das partes passam por depressão. Consequência nos filhos. Desencantam-se da vida. Os filhos muitas vezes acham que são os culpados. Os filhos ficam decepcionados com os pais, decepcionados com a mãe e com o pai. Crianças choram de repente quando a separação acontece, quando os filhos ainda são crianças. Crianças choram de repente, sem motivo. Adolescentes se rebelam ou se fecham. Acontece nos filhos, altera o comportamento da escola, sofre atraso escolar, perdem a concentração. Eles não se sentem amados, porque eles pensam que eles são os culpados desse divórcio. Sofrem com a mudança econômica dentro de casa. Então tem muitos problemas financeiros. Começa a gerar descontrole muito grande no meio da família, nos filhos e na sociedade, principalmente na família. A família fica alvoroçada, há rompimento de unidade familiar, festa de aniversário, Natal, a família normalmente perde o equilíbrio a princípio. Os amigos em comum ficam constrangidos ao se relacionar um com o outro. Então os cônjuges divorciados, principalmente após longos relacionamentos, ficam perdidos quanto às formas de lazer e descanso. Não posso visitar fulano de tal porque é parente da minha ex-mulher. E assim por vai, assim acontece. A igreja, acontece também na igreja. Infelizmente eu disse, esse número de divórcios tem acontecido nas igrejas de Jesus Cristo. Então, quais são as consequências que acontecem também na igreja? Mau testemunho da igreja diante da comunidade não salva e salva. É como um pastor. Eu entendo, quando um pastor se divorcia, aí ele quer falar sobre família. Ele quer ensinar 7 passos para ter uma família saudável. E as pessoas ficam pensando assim, mas esse pastor, ele está no segundo, eu conheço esse pastor que está no 3º casamento. E vai falar de família, a pessoa não vai entender. É um mau testemunho. Então, a crise na comunhão interna, crise na forma de aplicação da disciplina. Então, normalmente, perda de membros, principalmente nos casos de divórcios que envolvem pecados. Tem igrejas que teve problema de fidelidade dos próprios membros, né? Eu tive no meu ministério a tratar de casais de outra igreja, que o pastor não tinha condição naquele tempo de tratar os dois casamentos lá, porque um presbítero teve caso com a esposa de outro presbítero da mesma igreja. Aí eu fui tratado de uma família, de um casal, ele tratou de outro. E para a glória do Senhor, Deus ele restaurou e não houve divórcio naquele casamento. Para a glória do Senhor Jesus. Então, na igreja tem constrangimento no tratamento com os envolvidos no divórcio, dificuldades em administrar o relacionamento com os filhos do casal. Então, sempre haverá consequência. Então, o que fazer para que os casamentos resistam às avalanches de hoje? Então, algumas coisas que você precisa fazer. Vigie e ore para não cair em tentação. É o que está em Mateus capítulo 26, verso 41. Persiga o amor.
Persiga esse texto lido, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Efésios, capítulo 5, do versículo 22 até o verso de número 30. Amém? Até o verso de número 31. Até o verso 31. Então, persiga o amor jamais acaba. Não somente o amor a Deus, né, que esse texto fala do amor que nós temos a Deus, né, mas também Deus, ele quer instituir a família, o casamento. Então, por amor a Deus, né, você deve estar com essa mente cativa às Escrituras, para que o Senhor te dê graça e misericórdia, porque, meus irmãos, o meu desejo, a coisa mais importante do casamento é você olhar para a sua esposa, você jovem que vai casar, que está iniciando sua vida conjugal. Eu falei isso para minha mulher e quero falar para você também, que vai se casar. Quero envelhecer juntos, passar todas as nossas fases do casamento. Então, eu já estou passando por várias fases do casamento. Mas envelhecer juntos, estar juntos, cumprindo a palavra do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, vivendo de acordo com as Escrituras, amando a Cristo e a sua igreja, e amando principalmente a esposa e a esposa também, manifestando esse amor através da sua submissão. Amor conjugal é relacionamento e não solidão. O apóstolo Pedro, ele vai nos dizer na sua primeira carta, eu gostaria de ler para vocês nesse momento, você poderia ler a palavra de Deus comigo, abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro. Sua primeira carta, capítulo 3, versículos de 1 a 7, que diz assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos, para que, se algum deles ainda não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma por meio do procedimento de suas esposas. Ao observarem o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja o adorno das esposas o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha que texto maravilhoso que nós temos que ler aqui da palavra do Senhor de Pedro, 1 Pedro 3, de 1 a 7. Que coisa linda! A mulher que infelizmente casou com um homem não crente, olha o seu procedimento, né? Uma mulher sábia, a Bíblia diz que uma mulher sábia edifica o lar, a insensata com as suas próprias mãos a destrói. Então as mulheres devem ser sábias, os maridos devem amar, devem tratá-la, né, com dignidade, como vaso frágil, né, para que as suas orações não sejam interrompidas. Então como proteger, como fazer com que os casamentos resistam às avalanches de hoje do divórcio. Então, amor conjugal é relacionamento e não solidão. Valorize seu cônjuge durante todos os anos após a cerimônia de casamento.
Valorize sua vida sexual saudável no casamento, vivendo a vida na presença do Senhor. Eu vou ler esse texto. Valorize a vida sexual saudável no casamento. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 5. Livro de Provérbios, capítulo 5. Olha que texto maravilhoso, meus queridos irmãos. A partir do verso 15. Beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Sacie-se os seus seios em todo o tempo, embriaguem-se sempre com as suas carícias. É isso que o Senhor está dizendo. Então, viver a vida do lar comum, viver uma vida na presença do Senhor. E ele fala duas coisas: como proteger seu casamento, conquiste a exclusividade, e a segunda coisa, desenvolva competência para lidar com intempéries habituais. Por exemplo, o cotidiano é um desafio que deve ser enfrentado. Se todo relacionamento é vulnerável, o amor é o único realmente resistente. O verdadeiro amor é fiel. O verdadeiro amor trata seus problemas no dia a dia. O verdadeiro amor se traduz no comportamento de envelhecer unidos. Então é isso que Deus espera de nós, né? O cotidiano de um desafio que deve ser enfrentado todos os dias. Viver essa vida comum no lar todos os dias com as esposas, buscando a presença do Senhor Deus todos os momentos da nossa vida. Então, e o objetivo? Envelhecer juntos. Chegar depois de uns 50 anos de vida conjugal, 60, e olhar para trás e ver a graça de Deus na nossa vida, e com a nossa vida hoje, testemunhar para os que vão se casar, para que possam ver em nós que Deus nos abençoou, e vão perguntar para a gente: o que você fez para estar vivendo essa vida conjugal já durante muitos anos, né? Vocês agora são velhos, estão unidos. E dizer para os jovens: viver de acordo com as Escrituras, viver amando a Deus, saber que a base do casamento é Jesus Cristo. Isso que é importante. Então, na conclusão, casais cristãos, Deus não planejou divórcio para o casamento de vocês. Está em suas mãos e principalmente em seu coração decidir fazer a coisa certa. Então, temos que decidir a coisa certa. É pelas alianças e fidelidade a elas que seremos julgados. Então, ser fiel até a morte, né? No casamento, ser fiel até a morte. Então, é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Que Deus nos abençoe e que você tenha um dia abençoado diante do Senhor. Vamos orar mais uma vez, colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu entrego, Senhor, cada irmão e irmã presente, cada irmão que estão agora ouvindo essa mensagem através do vídeo, que o Senhor possa alcançar os seus corações, que o Senhor possa manifestar a sua graça, que o Senhor possa estar abençoando a vida conjugal dos teus servos, abençoando a sua família, abençoando os seus filhos. Deus, que o teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo e que a nossa mente, nesse tempo tão difícil de viver, ó Senhor, que nós possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé, pois é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique na graça e na presença do Senhor. Amém.